Falo nem nada, né, rapaziada? E aí, clubizada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, quero falar pra vocês que estão chegando aí nesse exato momento que ainda não são inscritos no nosso canal, para se inscrever no nosso canal. Aqui, ó, apertando esse botãozinho vermelhão está escrito inscrever-se, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e apertarem todas, onde vão estar credenciando a todos vocês estarem recebendo a todas as notificações, todas as notícias do nosso Mengão, o mais querido do Brasil. Aciona o sininho, aperta em todas, dá o seu like, porque dando o seu like você fortalece demais o trabalho desse amigo aqui que vos fala. Meu nome é Franklin Mauache, esse aqui é o Clube do Fla e estamos no ar. Rapaziada, não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, no @Clube do Fla. Tudo junto. Hoje eu tô assim, ó, lotado de notícias. Segunda parte dos vídeos do dia de hoje, do 9 de fevereiro. Vamos falar novidade no caso Globo. Novidade, polêmica. Tite no Flamengo? Como assim? Agenda do Mengão, folga, jogos, etc, etc. Vocês vão saber aqui. Possíveis 3 perdas no elenco rubro-negro. Algo inédito aconteceu ontem no Maracanã, no jogo envolvendo Flamengo e Madureira. Inédito no mundo. Pois é, fiquem de olho que vocês vão saber o que aconteceu. Diego teve um ato nobre envolvendo uma das famílias de um dos rapazes lá, dos garotos, daquele lance lá do incidente dos garotos do Ninho. Mais um recorde no Mengão, no Brasil, do Brasil. Gabigol decidiu, mais uma vez, optar por fazer alguma coisa que dividiu opiniões. Vocês vão saber aqui o que é. E se o Fluminense ganhar hoje do Botafogo, qual será a reviravolta que acontecerá nessa Taça Guanabara? Fiquem até o final do vídeo que vocês vão saber essas e outras notícias do nosso Mengão. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Por que o Tite no Flamengo? Por quê? Por quê? O que vai acontecer? O Flamengo será monitorado nesse mês de fevereiro. Por quê? Por causa das convocações que terão para os amistosos e eliminatórias da Copa do Mundo. Então, durante esse mês de fevereiro, a sua comissão técnica da seleção brasileira estará na cola do Mengão. Eles acompanharão cerca de 30 jogos, só que o único time a ter 2 jogos acompanhados será o Flamengo, no caso do dia 16 contra o Atlético Paranaense na final da Supercopa do Brasil e no dia 26 no Maracanã contra o Independente Del Valle, no qual o Tite enviará sua comissão técnica nos 2 jogos para estarem monitorando os nossos jogadores. São eles Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, tem outros, né? Tem Rodrigo Caio, tem um monte de jogador ali que pode estar sendo observado pela seleção e tá, enfim, infelizmente, desfalcando o nosso clube nesse ano de 2020. Por isso o Flamengo tá ali contratando, né, pontualmente, 2 jogadores bons para as mesmas posições e tomara que isso não nos atrapalhe esse ano. A agenda do nosso Mengão. O Flamengo, domingo, hoje, ele folga. Segunda e terça, ele vai treinar. Quarta-feira, talvez, se assim for decidido, vai ter a semifinal contra a Volta Redonda ou Fluminense. Fluminense que hoje joga contra o Botafogo. E se passar, se ganhar, pega o Flamengo. Se perder, o Flamengo pega o Volta Redonda. Aí no Maracanã, na quinta-feira, na quarta-feira traz esse jogo. Aí na quinta viaja para Brasília, sexta-feira e sábado treina para domingo jogar a final contra o Atlético Paranaense. Essa é a nossa agenda. O JJ bagunçou com todo mundo. O JJ ele deu uma lição de moral em geral. Ele declarou o seguinte sobre a tragédia lá no Ninho do Urubu.
É algo que machuca, que dói bastante. E ele fez o seguinte apelo: não façam disso uma campanha política. Respeitem as memórias dos meninos e das famílias. Tem que respeitar realmente, inclusive uma pessoa que tem o meu respeito, deu uma declaração essa semana que não foi muito legal, que foi o Eduardo Bandeira de Melo, dizendo que enquanto ele esteve no clube, ele estava lá com os garotos sadios, com vidas, e quando ele saiu do clube, eles continuaram assim, que ele deixou os garotos lá com vida, com saúde e sadio. Eduardo Bandeira de Melo, tua gestão, para mim no Flamengo, foi excelente. Mas essa sua declaração eu dou nota 0. 0. Pois é, eu falei que eu tenho uma notícia bombástica para falar. E a notícia bombástica é sobre a Rede Globo, que vocês vão saber no final. Diego tem um ato nobre. Qual foi esse ato nobre? Ele foi a um hotel onde estava hospedada a família do Jorge Eduardo, dos que infelizmente morreu naquela tragédia lá. Aí o Diego presenteou a família com bíblias, ele conversou, ele deu conselho, ele abraçou todo mundo. Parabéns, Diego, pelo ato nobre, mais uma vez mostrando o quão pessoa especial você é. Exatamente, eu orei por você quando você se contundiu. Espero que esse ano seja diferente dos outros anos passados. Que esse ano de 2020 você tenha um crescente absurdo na sua profissão, no seu profissionalismo, no time do Flamengo. Ok? Te desejo sorte. Parabéns pela iniciativa. Mais um recorde do Mengão se falando de Brasil. Exatamente. O Flamengo ontem colocou um recorde no Maracanã, no público entre Flamengo e Madureira. 60 mil pagantes, 64 mil pessoas presentes em um jogo de estadual da Taça Guanabara envolvendo Flamengo e Madureira. Se vocês não lembram, Flamengo e Fluminense, pela Sul-Americana, um título, um campeonato internacional, eles botaram 17 mil presentes em uma competição internacional. É ou não é motivo de alegria para todos nós? Essa torcida é sinistra. Gabigol dividiu opiniões em algo que ele fez lá no jogo de ontem envolvendo Flamengo e Madureira. Após o seu gol, ele chamou o Pedro e o Pedro foi para trás dele. A comemoração foi como se o Pedro fosse a sua sombra. Que Monte não entendeu a sua declaração. Ele declarou, sobre a pergunta que fizeram para ele, que o Pedro não era sombra, era sombra para os adversários. Para ele, para o Flamengo, não, que não tinha problema nenhum. Então ele brincou dessa maneira. Sabe que o Gabigol é polêmico, ele zoa, ele traz a torcida para o seu lado, e foi exatamente o que ele fez. Não polemizem, gente. Tem gente falando besteira no Twitter, no Instagram, não é nada disso. Ele fez uma alusão ao que ele disse, que o Pedro não é sombra para ele. Ele brincou com essa comemoração. E o Pedro, de uma maneira muito simpática e inteligente, aderiu. Então entendam, foi só isso daí, apenas isso. E se o Fluminense ganhar do Botafogo hoje? E se ele passar pelo Botafogo? Ele está na semifinal, não é? Sabe quem o Fluminense encara? O Flamengo. O Flamengo. O Volta Redonda só pegaria o Flamengo na semifinal se o Fluminense perder para o Botafogo. Coisa que eu acho muito difícil de acontecer. Muito improvável. E sabe o que poderia acontecer com isso? Hein? Reflete na notícia que eu vou dar para vocês da Rede Globo agora. Enfim, a novela pode estar chegando ao final. Por quê? Porque a Globo está nervosa, chateada, entediada, porque algo que eles temiam aconteceu. O Flamengo está na semifinal da Taça Guanabara. Semifinal. Semifinal essa que pode ser contra o Fluminense. Fla-Flu, clássico. E se eles não decidirem a vida deles, poderão não ter o clássico Fla-Flu na semifinal televisionado pela sua emissora, que seria algo horrível,
horrível para a vida dessa emissora, que vem, ó, martelando, tacando o pau em cima do Flamengo, exatamente por causa disso. Porque o Flamengo não fechou sua transmissão com eles não quiseram pagar o que de fato o Flamengo merece. Vocês viram aí quanto o Flamengo tem colocado no Maracanã, muito mais até do que públicos de Copas internacionais, e eles temiam o Flamengo chegar na semifinal. Agora o Flamengo chegou na semifinal, pode pegar um Fla-Flu e não ter transmissão, porque o Flamengo não vai aceitar migalhas, porque o Flamengo, graças a Deus e graças à gestão do Bandeira de Melo e a continuidade do Rodolfo Landim, a gente não precisa de emissora nenhuma no mundo. São as emissoras que precisam dos trabalhos do Flamengo. E vocês estão vendo isso daí, um campeonato carioca, uma Taça Guanabara pífia, sem audiência nenhuma, ninguém fala de Taça Guanabara, estão horríveis os jogos. Os patrocinadores estão pressionando, colocando a Rede Globo na parede, porque não tem audiência, não tem Flamengo. Imagina agora em semifinal, sem o Fla-Flu televisionado. Então eles estão assim, ó, correndo contra o tempo, já estão se movendo os pauzinhos para voltar e fazer uma reunião para poder ver como vão fazer para passar esse Fla-Flu, porque eu acredito que vai ser Fla-Flu. E aí, dona Rede Globo? É o Mengão que tá em pauta. E aí? 64 mil presentes na Taça Guanabara envolvendo Flamengo e Madureira. Imagina o Fla-Flu. Pega a visão. Saudações rubro-negras a todos. Falo nem nada. Essas foram as notícias daqui de hoje do Clube do Fla. A você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações, apertem todas para vocês receberem todas as notícias do mais querido do Brasil. Dá o seu like para fortalecer o meu trabalho. Me segue lá no Instagram, no @Clube do Fla, tudo junto. E vamos que vamos em busca de mais um, ok? Tamo junto, saudações. 2019, tá tudo mudado. Tem o Arrascaeta e o 9 Gabigol. E o Diego, Everton... Lembra dessa, 2019? Tá vindo a música de 2020 aí. Aguardem. Valeu.